A minha intervenção vai ser uma intervenção que anda um pouco à volta daquilo que está também, não apenas, nem principalmente na ordem do dia, mas está na ordem do dia. Foi publicado ontem o novo Código do Trabalho, que entrará em vigor 5 dias depois. Confesso que, como jurista do trabalho, não percebo a pressa deste governo, ou se a perceber, não é seguramente para extrair uma conclusão positiva para o governo. De facto, como aqueles que trabalham com estas coisas se aperceberão rapidamente, o que está aí é uma atrapalhada. Isto é, o que vai entrar em vigor é um código de que muitas normas não vão entrar em vigor, continuando em vigor muitas normas do código anterior. Rigorosamente assim. E assim vai continuar a ser durante alguns meses. Confesso que não percebo essa pressa. Muitos de nós advertiram para isso, que não havia razão nenhuma objetiva para tanta pressa e até julgo que politicamente não vão tirar proveito dessa atrapalhada. A minha intervenção vai ser um pouco, portanto, à volta disto. Como nós sabemos, o trabalho é hoje o nome que se dá à atividade humana, porque nem sempre se chamou assim, através da qual a sociedade resolve o essencial da produção. O assalariamento é hoje o sucessor daquilo que foi antes o escravo e o servo. Não se nega que da escravatura e da servidão para o assalariamento houve, sem nenhuma dúvida, grandes progressos. Representou, todos nós sabemos que os nossos clássicos também o reconhecem, que representou um progresso para a humanidade. Só que nesta aventura milenar de emancipação do homem, esta é apenas uma fase que fica ainda muito longe, que nos deixa muito longe dessa mesma emancipação do homem. Eu costumo dizer que isto foi um gorro de alforria. É uma expressão bastante usada, mas é apenas um gorro, não foi emancipação. Digo mais, é um gorro que deixou, apesar de tudo, os libertos ainda agrilhoados. Todos nós sabemos, sobretudo em momentos de crise e de altas taxas de desemprego, como as dos tempos que vivemos, que o chamado contrato de trabalho, que é um mito construído de liberdade, é um mito construído para ocultar a necessidade inultrapassável neste sistema que todos temos necessidade de concluir o contrato. Que nós não temos, a grande maioria das pessoas, não tem verdadeiramente capacidade, não tem capacidade, e vou usar uma expressão central deste encontro, não tem poder para negociar condições de troca justas entre aquilo que ele troca, aquilo que disponibiliza para o empregador e aquilo que lhe é pago pelo empregador. E diríamos até que cada vez tem menos poder. Esse poder de impor, porque é nisso que se traduz o poder económico neste caso. O poder, no fundo, se quisermos, é para mim uma capacidade de alguém influenciar outrem. A capacidade de ordenar, a capacidade de ver respeitadas, mesmo que quem obedece não gostasse de obedecer, de ver respeitadas as suas ordens, as suas recomendações. Notem que, naturalmente, a relação de trabalho é uma relação assimétrica, porque um tem poder e o outro não tem poder. Porque não é só o poder económico que torna assimétrica esta relação. O que torna assimétrica a relação é aquilo que um tem e que falta ao outro. E é por isso, no fundo, eu aliás costumo dizer que as revoluções liberais representaram esse progresso, mas também trazem sempre uma espécie de memento, uma espécie de lembrança. Mas lembra-te, tu agora podes negociar a tua força de trabalho. Antes não. Mas tu podes negociá-la, mas lembra-te que se a não negociares, outros estarão prontos para a negociar, pelo preço que tu recusas,
e tu ficarás exposto às mais dramáticas consequências. E é esse memento, é essa falta de poder económico, no fundo, de uma das partes que torna dramática, digamos assim, a relação de trabalho. Como sabem, também o direito do trabalho foi uma forma de suavizar esta dimensão dramática das relações sociais. Foi uma forma, mas não foi apenas uma forma de suavizar esta assimetria da relação de trabalho. Verdadeiramente, o direito de trabalho foi uma forma também de salvar o próprio sistema. Verdadeiramente, o direito de trabalho foi uma forma de tornar suportável um sistema com consequências dramáticas, diria mesmo com consequências terríveis. Aliás, notem, há daquilo que li ultimamente, houve duas coisas que me impressionaram. Uma do Lobo Antunes, uma frase muito curtinha a propósito dos professores, que dizia assim: nos últimos meses não vi um único professor feliz. E impressionou-me espantosamente, sendo ele médico, me pareceu ainda mais impressivo. E há uma outra coisa que me impressionou muito, que foi uma entrevista de um senhor que é responsável por crise que se vive, que é o senhor Alan Greenspan, acho que é assim que se diz, em que no fundo advertia, já que há um ano e tal, advertia para os riscos do excesso de ganância. Mas ele não advertia para os riscos do excesso de ganância por razões de justiça, não, por medo. Porque ele entendia que o descontentamento, a pulsão explosiva que isso comportava, seria um risco para o sistema. No fundo, sempre o sistema se defendeu assim. Sempre que vê, sempre que observa, sempre que encontra riscos de convulsão social, procura naturalmente amenizar esses riscos. Bom, e eu entendo que o Código do Trabalho hoje é um pouco um instrumento disso mesmo. O Código do Trabalho as leis do trabalho hoje são um instrumento de gestão empresarial e não propriamente um instrumento de proteção do contribuinte mais débil, que é o trabalhador. Claro que podíamos discutir aqui a questão de saber se é ou não possível uma mudança radical neste sistema que nos governa agora. Mas eu julgo que não esperarão de mim que venha aqui discutir isso. De mim esperarão, ou pelo menos é disso que eu me disponho, esperarão que eu procure responder a esta questão. Mesmo pondo entre parênteses o problema de saber se é ou não possível termos aí mudanças radicais, é ou não possível introduzir mudanças que tomem em maior consideração a pessoa que trabalha enquanto trabalha. Isto é, porque verdadeiramente a mim o que me impressiona no Código é um conjunto de situações em que o Código do Trabalho, as leis do trabalho, abandonam as pessoas nos seus momentos de maior fragilidade. Eu até podia dar alguns exemplos. Enfim, os que contactam mais vezes com isso facilmente darão conta dos exemplos que eu vou apresentar. Como sabem, a flexibilidade, a adaptabilidade, a precariedade são expressões que estão na moda. Que estão na moda e que convêm a uma boa parte da população. Mas são expressões que significam a exposição dos mais frágeis às piores consequências da sua fragilidade. Isto é, o que a mim me impressiona é como é que pode um Estado, como é que pode um partido abandonar as pessoas frágeis nos momentos de maior fragilidade. Quais são os momentos de maior fragilidade de um trabalhador? Diria eu assim, bom, são todos, desde que está desempregado até correr o risco de perder o emprego.